Muito bem, irmãos, bom dia. Segunda-feira, dia 31 de outubro, ano 2022, pós-eleições. Ontem nós tivemos o resultado das eleições, onde a esquerda ganhou, o Lula foi eleito com a maioria dos votos. E eu vim aqui nessa manhã de segunda-feira para poder deixar uma palavra para os nossos irmãos cristãos, palavra direcionada aos cristãos. E quero introduzir aqui a mensagem lendo Romanos 8:28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, tem uma versão que diz assim, cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus desígnios. Mas interessante, né, que a introdução aqui do versículo fala: sabemos que Deus age em todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar sobre a soberania de Deus. Deus age em todas as coisas. O fato da esquerda ter ganhado não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Foi Deus que colocou o Lula lá. Ficou até engraçado, né? O Lula lá. Para nossa tristeza, nós cristãos, foi Deus que o colocou ele ali, que o colocou ali. Porém, mesmo que seja para nossa tristeza, mas como diz Paulo, é uma tristeza que coopera para a nossa salvação. Você vai entender onde eu quero chegar com isso. Eu quero falar aqui da imaturidade espiritual de muitos crentes, antes e após a eleição. Antes, vamos lá. Nós vimos muitos cristãos profetizarem em nome de Jesus o que Deus não profetizou, determinar em nome de Jesus o que Deus não determinou, determinaram que a direita ia ganhar, que o Bolsonaro ia ganhar. Cadê? Cadê os profetas que determinaram o nome de Jesus, que usaram as suas autoridades ministeriais, a sua posição de homens e mulheres de Deus para determinar aquilo que Deus não determinou? E muitos crentes acreditaram neles. Isso foi gerado uma falsa esperança no coração desses crentes por causa desses ídolos gospel, que tudo que fala diz acontecer. Deus vai cobrar isso de vocês. Vai mesmo, porque tomaram o nome de Deus em vão. Outra questão de maturidade. Quantos crentes deixaram de ir na igreja ontem, no horário do culto, falando em todas as igrejas, deixaram de ir porque eles preferiram ficar em casa acompanhando pontuação a pontuação na apuração das urnas e na expectativa de que a direita ganhasse, sair para aquela carreata e comemorar a vitória do Bolsonaro. Deixaram de prestar um culto a Deus, deixaram de congregar, cumprindo Hebreus 10:25. Isso é idolatria. Vocês estão achando que Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil? Eu sou de direita, sou extremamente de direita, sou conservador, ortodoxo, vamos assim dizer, prezo pelos valores morais da família, sou cristão convicto disso, vou lutar pelo Evangelho, porque creio que Deus me colocou em defesa do Evangelho, como diz Paulo, mas eu quero dizer para você que o meu Messias não se chama Jair, o meu Messias se chama Jesus. E Jesus ele vai governar o Brasil através da esquerda, dando ao Brasil não o que o Brasil quer, mas o que o Brasil precisa. Existem duas formas de Deus purificar uma nação. Existem duas formas de Deus purificar um cristão, considerando que está próximo à vinda de Cristo para buscar a igreja. O papel do Espírito Santo é santificar a igreja para encontrar com Jesus nas nuvens. Duas formas bíblicas que Deus usa para santificar a igreja. Uma é pela lavagem da palavra. O Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a cura para a alma enferma pelo pecado. Mas quando as pessoas rejeitam o bálsamo da palavra, o remédio que é a palavra, para nos curar do pecado e nos levar de volta a Deus, mas Deus, na sua soberania, ele não desiste de resgatar o homem do pecado, livrar o homem do inferno. Deus, em sua soberania, ele não pode ser resistido. Quando Deus ele quer santificar uma pessoa para salvá-la, uma das formas também que ele usa é o fogo. O fogo. A Bíblia fala que a palavra é a água que limpa, mas a Bíblia também deixa bem claro que as provações são como um fogo que purifica o ouro para depois exceder o seu valor, tirando as suas impurezas. Nós temos pregado o Evangelho e as pessoas estão resistindo ao Evangelho, a água que purifica.
mas Deus não desistiu de purificar a igreja. Se a igreja resiste à água do evangelho, da santa doutrina para ser purificada, Deus vai usar o fogo das provações para purificá-la. Porque o maior propósito de Deus é salvar a alma do homem, mesmo que seja pelo fogo das provações. Isso é o amor de Deus. Então muitos cristãos imaturos agora no pós-eleição, não entendendo que Deus está no controle, que Deus pode governar, Deus quer governar, até que se prove o contrário, entende? Estou falando agora, segunda-feira, o tempo presente. Suponhamos, hipoteticamente, foi comprovado que houve fraude e por causa disso vai ser revertido todo o resultado. Amém, glória a Deus. Mas até que isso seja comprovado, foi Deus que colocou Lula ali para poder governar sobre nós, a esquerda governar sobre nós, porque ele quer purificar a igreja, ele quer purificar os crentes como o fogo das provações. Você vê isso em todo o contexto histórico da Bíblia. Israel foi assim. Quando Israel se desviava de Deus, Deus enviava outras nações. Deus levantava reis maus dentro da nação para oprimir a nação, o fogo que purificava, quebrantava e levava ao arrependimento para eles clamarem a Deus, largar suas idolatrias, largar sua feitiçaria e se humilhar diante de Deus, e Deus vinha e restaurava eles. Esse processo, infelizmente, esse ciclo sempre acontece na humanidade. Pandemia, o povo se quebrantou, orou mais, jejuou mais, consagrou mais, se santificou mais. Pandemia acabou, o povo relaxou de novo. Infelizmente, isso é natural do ser humano. E agora nós estamos nesse contexto novamente. Essa possibilidade de sermos coagidos, de sermos perseguidos, de sermos calados como cristãos. Por quê? Porque a igreja relaxa, a igreja ela não é constante na santificação, ela não é constante na adoração, ela não é constante nos serviços ao reino de Deus. Então Deus sabe a forma correta de trabalhar e Ele não para de trabalhar para nos salvar. É Ele que nos salva. Entende? É graças a Ele. E agora tem muitos crentes que estão murmurando, estão reclamando, estão desmotivados porque a esquerda ganhou. A Bíblia diz em Tessalonicenses 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quem é que dá graças a Deus no momento de dificuldade? É aquele que crê que Deus é soberano e que nada foge ao controle das suas mãos e tudo coopera para o bem dele, porque ele ama Deus. Todas as coisas juntas cooperam. O texto que eu li, cooperam para o nosso bem. E outra coisa, é muito crente que está aí, extirgando uma intervenção militar. Deixa eu falar para você, a Bíblia diz que a rebeldia, a rebelião, a facção, o motim é comparado ao pecado de feitiçaria. Ou seja, esses crentes que estão apoiando a intervenção militar, porque julgam que houve fraude. Por que julgam? Porque até que seja comprovado é simplesmente um julgamento. Depois que for comprovado, gente, todos nós suspeitamos disso, mas só pode afirmar quem tem provas convictas. E se nós não temos prova, nós estamos acusando e estamos mentindo. Olha só o que é vida cristã. Então você que está apoiando a intervenção, está lutando para isso, você está praticando a rebeldia contra um líder que até o momento, como disse, até que se prova o contrário, foi levantado por Deus para tratar com os nossos pecados. Então vigie, crente. Confie em Deus. O nosso Messias se chama Jesus. E através até mesmo de pessoas ímpias, Deus ele governa. Deus ele tratou com Israel através de Nabucodonosor, através de Ciro, através de Ben-Hadad. Deus tratou com o povo. Deus levou o povo ao arrependimento para que fossem salvos. Deus não perde o controle. Seja a Ele toda a honra, toda a glória. O que resta para nós cristãos é nos sujeitar à vontade de Deus e ainda render graças a Ele, confiando nele. Nós não oramos para que a vontade de Deus fosse feita? O próprio presidente Bolsonaro, ele em uma declaração pública falou que seja feita a vontade de Deus. E outra coisa, meus irmãos, nós estamos revoltados porque a esquerda cria situações de rebelião, se levanta. Se por um acaso a direita não também se levantar com rebelião contra o atual governo que foi eleito, nós não estamos nos igualando a eles? Que diferença há entre nós e eles? Se falamos mal deles, se criamos situações contra eles, porque não aceitamos o seu governo sobre nós, não nos igualamos a eles? Que diferença há entre nós? Que diferença há? Nós temos que ser luz. E que Deus nos dê graça para suportar tudo que está por vir, sendo a vontade dele. Como disse Deus para Paulo, eu vou falar para você, a graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus te basta.
Pense nisso. Foque em Deus. Foque em Jesus. Glorifique a Ele. Confie nele. Tempos difíceis virão. Isso foi profetizado e está escrito na Bíblia, não é por esses profetas sensacionalistas aí que determinaram. Cadê eles? Cadê? Cadê os profetas que determinaram? Que profetizaram que ele ia ganhar? Cadê? Essa é a questão. A Bíblia diz que nós estamos caminhando no princípio das dores. A situação vai ficar mais estreita, irmãos. Se não for nessa situação, será em outra. Se não for nesse contexto, vai ser em outro. Não podemos parar as profecias, aquelas que estão na palavra de Deus. Estamos caminhando. O cenário todo está sendo preparado para a manifestação do anticristo, de um governo único e mundial que vai oprimir os servos de Deus. Não tem como lutar contra isso. A única coisa que nos resta é confiar em Deus, confiar na sua graça, que Ele nos livrará do mal, Ele nos livrará da condenação eterna, Ele nos dará consolo eterno juntamente com Ele. Esse é o nosso posicionamento, de continuar pregando o Evangelho, e aqueles que ouvirem o Evangelho e crerem em Jesus serão salvos, salvos desse contexto corrupto da humanidade, levados para a eternidade com Cristo, restaurados. Pense nisso. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Seja maduro, seja um crente maduro. Largue essas meninices. Se posicione como um crente maduro, posicionado, instruído pela palavra, preparado para suportar todas as batalhas que estão por vir, sem negar a Cristo mesmo e ainda assim glorificá-lo no seu sofrimento, como foi Estevão quando era apedrejado. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde nessa segunda-feira. Pense nisso em oração. Não receba essa palavra como uma afronta, mas como um confronto para te levar a alcançar de Deus aquilo que Ele quer que você entenda segundo o Evangelho. Até a próxima, se Deus quiser.